Olá pessoal, tudo bem? Olha só, sou o professor Abraão, professor de Ciências, Colégio Batista de Presidente Dutra. Estamos novamente com o nosso conteúdo, prosseguindo nas nossas aulas, construindo o nosso conhecimento. Estamos juntos nesse processo de formação do conhecimento. Se inscreva no canal e dê o seu like, ok? Estamos trabalhando com o Sistema Farias Brito, sistema de ensino, os slides tirados da própria plataforma do sistema, tirados da plataforma e adaptados por mim. Hoje nós vamos falar a respeito dos estados físicos da água. Frequentemente nós observamos, a gente consegue observar em casa, por exemplo, que a água ela muda de estado físico. E hoje nós vamos falar dos estados físicos da água. Bem, a água pode estar presente em 3 diferentes estados físicos, que são os estados sólido, líquido e gasoso. No estado líquido, a água está presente nos oceanos, mares, rios e lagos. É basicamente a água que nós tomamos, a água que nós bebemos quando nós estamos com sede. Você diz assim, professor, estou com sede, quero ir no bebedouro, quero tomar água. Aí você desce as escadas, vai lá, toma água lá no bebedouro, você toma água no estado líquido. Esta água está no estado líquido. Assim como também a água que está lá nos lagos, nos lagos, é uma água que está no estado líquido. Interessante que a água no estado líquido, ela adquire a forma do objeto. Se eu colocar um pouco d'água no copo, ela vai adquirir a forma do copo. Se eu colocar um pouco de água em um papeiro, por exemplo, ela vai adquirir a forma do papeiro. Se eu colocar dentro de 1 litro, ela vai adquirir a forma do litro. Ou seja, a água no estado líquido, ela possui essa característica de adquirir a forma do recipiente onde nós colocamos ela. Já no estado gasoso, a água não é visível, mas está presente em grande quantidade no ar que respiramos. Olha só, existe água no ar aqui agora onde nós estamos respirando? Sim, existe. Professor, mas eu não consigo ver. Sim, não consegue ver porque ela está no estado gasoso. Nós não conseguimos ver, mas ela existe. Ela faz parte da umidade do ar. Pelo processo de evaporação, essa água ela vai evaporar e evidentemente depois ela vai condensar e voltar na forma de chuva. Ou seja, existe água no estado gasoso aqui onde nós estamos agora neste momento, no ar que estamos respirando. Pelo simples processo de estarmos falando, por exemplo, estou falando aqui, explicando essa aula a vocês, e evidentemente está saindo gotícula de salivas da minha boca, evidentemente. Isso é que essas pequenas gotículas de saliva, a maioria delas até invisível, é constituída de água. Por isso, pessoal, que não é aconselhável estarmos em locais aglomerados, principalmente agora em época de pandemia, com o coronavírus, com o Covid-19. Quando as pessoas falam, elas emitem, elas saem, liberam gotículas de saliva da boca, e se a pessoa estiver doente, estiver infectada, vai liberar o vírus por essas salivas, por essas gotículas de saliva. Mas voltando aqui especificamente ao nosso conteúdo, nós transpiramos também, perdemos água por meio do suor. E toda essa água que nós estamos perdendo, ela evidentemente ela vai estar aí, a maior parte dela ela vai passar para o estado gasoso, porque ela vai evaporar. Bem, a água no estado sólido é encontrada em granizo, na neve, nas geleiras e nos icebergs. Um exemplo mais simples de relacionarmos a água no estado sólido garrafa PET, que frequentemente a gente coloca no congelador. Em casa a gente consegue observar isso aí. A gente coloca a água no congelador, na geladeira, em algum recipiente, e depois de um certo período, você vai lá e aquela água está dura, está congelada, está no estado sólido, deixou de ser líquido e passou ao estado sólido. E evidentemente a água ela consegue sofrer aí transformações. Nós temos aqui uma ilustração que representa muito bem essa questão da formação, essa questão da transformação, dessa mudança de fases
da água, dessa mudança de estado físico da água. Nós temos aqui, ó, 3 estados físicos para a água: o estado sólido, o líquido e o gasoso. E a água, a gente viu aí nas explicações que ela consegue passar de um estado para o outro. Nós vamos ver os processos e os conceitos, como é que acontece essa mudança de estado físico da água. Bem, olha só. Sólido. E vamos começar aqui com sólido. Olha só. A água no estado sólido é aquela pedra de gelo. Aquela água que você colocou no congelador da sua geladeira e ela congelou. Ela está congelada. E você tira essa água congelada do congelador da sua geladeira e coloca o recipiente com essa água congelada em cima da pia, na sua cozinha. Depois de um certo tempo, você observa que essa água, ela deixou de ser sólida e ela voltou a ser líquida. Ela deixou de ser sólido e ela voltou a ser líquida. Essa água líquida aqui, ó, para ela sair de sólido e vir para líquido, nós passamos pelo processo de fusão. O que é o processo de fusão, professor? É o processo em que a água sai do estado sólido e vai para o estado líquido. Esse processo é chamado de fusão. E acontece a 0 graus Celsius. Essa água líquida aqui, ó, ela pode voltar a ser sólido, ela pode voltar a ser gelo novamente. Se você pegar essa água líquida e colocar novamente no congelador da sua geladeira, ela vai passar pelo processo de solidificação, ela vai deixar de ser sólida, ela vai passar a ser ela vai deixar de ser líquida, aliás, vai passar pelo processo de solidificação e ela vai passar agora a ser sólida. E solidificação, o que é solidificação, professor? Bem, solidificação é a passagem da água do estado líquido para o estado sólido. Professor, é só a água que passa do estado líquido para o estado sólido? Não, diversas substâncias passam do estado sólido para o estado líquido, do estado líquido para o estado sólido. Diversas substâncias. A solidificação, ela sempre será passagem do líquido ao sólido. Passagem do estado líquido para o estado sólido. E a fusão, ela sempre será passagem do estado sólido para o estado líquido, independentemente da substância que você esteja observando, que você esteja analisando, que você esteja estudando. Aqui nós estamos estudando a água, por isso que eu dou exemplo com a água, ok? Continuando aqui, ó. Eu tenho aqui água no estado líquido, e essa água, ela pode passar ao estado gasoso. A água, para sair do estado líquido e para o estado gasoso, ela passa pelo processo de vaporização. Esse processo de vaporização, o que é vaporização, professor? Bem, vaporização é o processo em que a água sai do estado líquido, deixa de ser líquido e passa ao estado gasoso. É o processo onde a água sai do estado líquido, deixa de ser líquido e vai para o estado gasoso. E essa vaporização, ela acontece de duas formas. Duas maneiras para a vaporização acontecer. Quais são essas duas maneiras, professor? Bem, a vaporização, a passagem de líquido para sólido, ela pode acontecer por ebulição. O que é ebulição, professor? Ebulição é uma passagem do estado líquido para o estado gasoso, uma passagem rápida, com um aumento de temperatura rápido. O melhor exemplo disso é quando eu coloco comida cozinhando no fogo, por exemplo. Você coloca a comida no fogo e depois de um certo momento você vê que a água que está cozinhando aquele alimento, ela vai diminuindo, ou seja, ela está passando de líquido para gasoso pelo processo de ebulição. A água está fervendo no fogo. Quando você levanta a tampa da panela, você vê vapor de água subindo. A água passou do estado líquido para o estado gasoso pelo processo de ebulição, que é evaporação. Vaporização, aliás, acontece de dois processos, de duas formas, por meio da ebulição, a água no fogo fervendo, e o segundo processo é por meio da evaporação. E o que é a evaporação, professor? É a passagem do estado líquido para o estado gasoso, mas uma passagem lenta. O melhor exemplo disso aqui é a água secando no varal.
É a roupa secando no varal, evidentemente. A roupa secando no varal. Você lava a roupa, estende a roupa no varal, depois de um certo tempo a roupa deixou de estar molhada, de estar úmida, e passou agora a estar seca, sem água, sem umidade. Ou seja, passou do estado líquido, aquela água que estava na roupa, para o estado gasoso pelo processo de evaporação. Evaporação, passagem lenta, ebulição, passagem rápida. Os dois processos estão aqui na vaporização, certo? Continuando, essa água no estado gasoso, ela pode deixar de ser gás, pode deixar de estar no estado gasoso, pode voltar a ser líquido. Professor, como é o nome do processo que faz a água deixar de estar no estado gasoso e faz a água voltar para o estado líquido? Bem, o nome deste processo é condensação ou liquefação. Condensação ou liquefação. E o que é condensação ou liquefação, professor? O que é, professor? É a passagem da água do estado gasoso para o estado líquido. Professor, isso acontece com água? Não, disse anteriormente, com qualquer substância que você estiver analisando. Aqui nós estamos trabalhando com água, por isso que eu estou dando exemplo, falando em água, ok? Olha só, e essa condensação ou liquefação, sim. Então tá aqui. A água ela pode sair do estado de líquido, ela pode sair para gasoso, do gasoso pode voltar a ser líquido, ela pode sair do líquido e para sólido, do sólido ela pode voltar a ser líquido novamente. Ou seja, a água ela fica mudando o estado físico. Mas a água líquida é água? Sim, é água. A água sólida é água? Sim, é água. A água no estado gasoso é água? Sim, é água. Em nenhum dos estados físicos a água deixou de ser água, por isso que o nome é mudança de estado físico. Por quê? Porque independentemente que ela está no estado sólido, líquido ou gasoso, ela continua sendo água. Ok, pessoal? Professor, mas eu ainda estou vendo o nome aí de sublimação. O que é sublimação? Que apareceu aqui e apareceu aqui. O que é sublimação, professor? Bem, sublimação é a passagem do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido diretamente, sem passar pelo estado líquido. Observe aqui, ó, sublimação. Eu tenho a seta vindo do estado sólido direto para o estado gasoso e tenho a passagem aqui, ó, do gasoso direto para o estado sólido, e observe que não passou pelo estado líquido, ou seja, no processo de sublimação, a substância ela vai passar de sólido direto para gasoso ou de gasoso direto para sólido sem passar pelo estado líquido. Professor, um exemplo disso aí? Vou dar um exemplo, rapidão, olha só. Naftalina. Conhece aquelas pedrinhas de naftalina que a gente geralmente coloca no armário, no guarda-roupa, para evitar alguma proliferação de alguns insetos no guarda-roupa? Evidentemente, aquela naftalina ela libera um cheiro, libera um cheirinho, um gás, na verdade. Aquele gás, você coloca a naftalina no guarda-roupa e depois de um certo tempo a pedrinha de naftalina vai ficando pequena, ou seja, ela sai do estado sólido e ela vai direto para gás e ela não passa pelo estado líquido, certo? Olha só, pessoal, esse aqui é o nosso conteúdo de hoje. Eu espero que eu tenha tido uma linguagem bem simples e acessível para que você tenha conseguido realmente, de fato, ter entendido este conteúdo. Se inscrevam no canal, tchau.